Shalom a todos. Nós vamos então começar uma série de vídeos sobre o dízimo. Se devemos ou não devolver os dízimos e para quem seria. Nós vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, primeiramente, temos que entender que existe diferença entre dízimos e primícias. Nas igrejas, aprendemos que dízimos e primícias são a mesma coisa, mas devemos observar alguns pontos na Bíblia. Primeiramente, o significado de primícias. São os primeiros animais nascidos de um rebanho, a primeira parte de uma colheita de um determinado tipo de fruto. Ou então, trazendo para os dias de hoje, o primeiro lucro de um determinado investimento, só para que se possa entender melhor. Já o dízimo é a 10ª parte de um todo. Por exemplo, animais nascidos naquele ano, ou todas as colheitas ou lucros que você teve naquele ano. Pega tudo isso, joga num balaio e devolve o dízimo. Ok? Então agora a gente vai, na Bíblia, verificar a primeira vez que fala sobre primícias. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo, em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Então, note que importante aqui que o Senhor ele aceitou primeiramente e com alegria a Abel, e por consequência, ele aceitou a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim. O mesmo aconteceu com Caim. Primeiramente, ele não se agradou dele. Logo, não se agradou da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Observe que não tem nada a ver com dízimos nessa palavra. Deus não se agradou de Caim e por isso não aceitou sua oferta. Se Deus tivesse se agradado de Caim, aceitaria sua oferta independente de qual fosse, pois não havia nenhuma lei aqui que Deus estipulasse tipos de ofertas para serem aceitas. Na palavra abaixo, podemos notar de fato que dízimos não são a mesma coisa que primícias. Segundo Crônicas, capítulo 31, versículo 3 ao 5. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Então, aqui nessa palavra, a gente já está em outro momento da Bíblia. A gente já está num momento que a lei já estava vigorando, a lei de Moisés, diferente do que a gente leu lá em Abel e Caim. Lá não existia lei ainda, então eles fizeram aquilo de livre e espontânea vontade, mas não existia uma lei que estipulasse que eles deveriam dar a sua oferta ou não. Já aqui nessa palavra que a gente está lendo, a lei já existia. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém. Então, eu quero que você note essa parte, tá? Moradores de Jerusalém era para um povo específico. Mais adiante a gente vai entender melhor essa questão. Que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite,
do mel e de todo o produto do campo. Também, ou seja, além das primícias, também os dízimos. De tudo trouxeram em abundância. Também os dízimos, além das primícias, deveriam levar para os sacerdotes e levitas os dízimos. Então, isso fazia parte da lei, tá? Existia essa diferença. Não era apenas as primícias e não apenas os dízimos. Em determinados momentos, você teria que levar os dois. Isso tudo fazia parte da lei, e mais à frente você entenderá quem são os sacerdotes e os levitas. Aqui fica claro que o rei Ezequias deu ordem para que os povos de Israel trouxessem tanto os dízimos quanto as primícias. Aqui já existia a lei de Moisés, que foi designada especificamente para a nação, ou seja, o país de Israel. Essas contribuições eram para as festas das primícias, que vamos ver mais à frente no estudo. Então, o que a gente precisa entender até aqui, nesse início? Primeiro, existe diferença entre dízimos e primícias. É importante a gente ter isso em mente na sequência do estudo. Segundo, na época de Abel e Caim, não havia lei. E, portanto, o que determinou que Deus se agradou ou não foi a oferta em si, mas sim a pessoa de Caim. E o terceiro, a Bíblia não relata que Caim e Abel eram dizimistas, apenas fizeram uma oferta a Deus. Eu gostaria também de fazer essa leitura sobre Caim e Abel na Bíblia judaica completa, que é o que mais se aproxima do hebraico, digamos assim. Ela foi traduzida por um judeu, tá? Então eu gostaria de ler nessa Bíblia, mas antes disso, falando sobre Caim e Abel, eu gostaria de colocar algumas observações aqui. Só apenas para conhecimento mesmo. A gente vai falar de Eva, né? Que no hebraico a gente vai chamar de Havá, que significa mãe de toda a vida, né? Então, a gente pode dizer que Eva não seria exatamente um nome, mas sim um adjetivo, podemos assim dizer. Então, além de significar mãe de toda a vida, ela também significa vida ou revelar. E Eva, então, vem do latim e não do hebraico. No hebraico a gente fala Havá. A gente vai falar também de Adam, que é Adão, que significa terra. Adam também significa homem, no sentido de ser humano, né? A gente vai falar também sobre Ravel, que é Abel. Curiosamente, o nome dele significa vaidade ou também passageiro. Podemos ver que Abel realmente foi passageiro ali a sua vida, né? Assim como a vaidade, ela é passageira. Então, Ravel, que é Abel, significa passageiro. E Caim significa obter, possuir, ou também lamento. Outro detalhe que é importante a gente saber, apenas, né, por curiosidade, é que Havá ou Eva não foi um nome dado pelo Criador, mas sim Adam ou Adão, que chamou a sua mulher dessa forma. Então foi ele que deu podemos dizer, o adjetivo de Havá ou Eva, mãe de toda a vida. Apenas uma curiosidade. Agora a gente vai ler então essa palavra na Bíblia judaica completa, que é o que se aproxima mais do original, ok? Então, em Bereshit, né, que é Gênesis, capítulo 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o homem se relacionou sexualmente com Havá, sua mulher. Ele engravidou, deu à luz a Caim, que significa
como a gente já falou, aquisição ou possuir, obter. E disse: adquiriu um homem da parte de Adonai. Adonai significa Deus ou o Criador. Ela deu à luz também a Revel, que significa Abel ou passageiro, irmão desse. Ravel cuidava de ovelhas, ao passo que Caim trabalhava o solo. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta a Adonai, com os produtos do solo, e Ravel trouxe também os primogênitos de suas ovelhas, incluindo sua gordura. Note que aqui, diferente das traduções normais, ele fala primogênito e não primícia. Ok? Porque estava se tratando de vida. Não que primícia também não seja isso, tá? Também a gente pode incluir primícias nos primeiros animais. Mas quando a gente fala de primogênito, a gente já lembra de vida, de fato, né? Nascimento. O primeiro a nascer. Adonai aceitou Ravel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim ficou muito irado e sua face expressou tristeza. Adonai disse a Caim: agora o Criador, Adonai, vai conversar com Caim. Aqui que é o ponto interessante, tá? Que eu quero que vocês observem. Por que que, por que que o Adonai não se agradou de Caim e de sua oferta? A gente vai entender um pouco aqui. Por que você está irado? Essa é uma pergunta que Adonai faz a Caim. Por que tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ou seja, o Messias o questiona. Mas se você está fazendo tudo certo, por que você está então irado ou de cabeça baixa? Ou abatido, né? De cabeça baixa. Se você está fazendo tudo certo, você não deveria estar com a cabeça erguida, ou seja, seguindo em frente? Aí ele já vem em seguida e fala: e se não fizer o que é bom? Porque ele já sabia. Adonai já sabia o que estava dentro de Caim. E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ou seja, o pecado espia. O pecado está observando você junto à porta. Ele o deseja, o pecado. Mas você pode dominá-lo. O resto da história nós já sabemos e não cabe aqui nesse contexto porque estamos falando de dízimos, né? Mas apenas para deixar claro o porquê que Adonai não se agradou de Caim e da sua oferta. A questão aqui não é a oferta, não é o que um ou o outro deu. A questão aqui de Adonai ter se agradado ou não é exatamente a pessoa de Caim. Diferente de Ravel, de Abel, Caim já estava, digamos assim, com o pecado dentro dele. O pecado já observava, o desejo que ele tinha de assassinar o seu irmão já estava lá. Adonai falou para ele: você pode dominar, mas ele não quis dominar, certo? Então depois a gente sabe que teve o assassinato ali, né? Foi o primeiro assassinato. Apenas para deixar claro que essa palavra muitas das vezes, né, é utilizada como forma de ganho de dinheiro nas igrejas. Eles citam Caim e Abel, que Abel deu as primícias e por isso as pessoas precisam ser dizimistas e também levar as suas primícias. Ou seja, não tem nada a ver com, de fato, o contexto do que estamos lendo, né? O contexto aqui, o que o Messias está falando, perdão, o que Adonai está falando é sobre a pessoa de Caim e a pessoa de Abel, certo? Não tem nada a ver com o dízimo em si. Então,
essa primeira parte a gente termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. No próximo estudo a gente vai entrar em Abraão. A gente vai entender se Abraão era dizimista fiel ou não, como a gente já aprendeu, né, ou aprende nas instituições religiosas, então a gente vai estudar essa parte. Uma coisa que eu gostaria de deixar aqui claro para vocês é que a minha verdade, ela não é a verdade absoluta, ok? Então, você é livre para buscar o seu conhecimento, para buscar o seu entendimento. Se isso for bom para você, ok. Se não for bom, não tem problema. Mas o importante é você sempre orar ao Criador e pedir para que Ele lhe mostre a verdade e que você também procure essa verdade. Que você também aprenda a encontrar na palavra de Adonai a verdade, aquilo que Ele quer te ensinar, certo? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!